sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando sequência à explicação do SISTUR, Sistema de Turismo. Nós estamos na parte 6.2, estamos falando sobre o conjunto da organização estrutural, mais especificamente a superestrutura. Hoje nós vamos dar sequência e falar sobre, iniciando o assunto em dimensões da sustentabilidade do turismo. Hoje o assunto dimensões de sustentabilidade no turismo envolve, primeiramente, o planejamento sustentável como espaço de aprendizado social. Segundo o Sachs, o desenvolvimento sustentável não deve ser apenas uma proposta tecnocrática ou assembleísta, mas sim um processo pedagógico de transformação social, no qual o planejamento participativo se torna um espaço de aprendizado e ação coletiva. Isso significa envolver diferentes atores, governos, iniciativa privada, sociedade civil e comunidade científica, na construção de estratégias que respeitem eficiência econômica, equidade social e prudência ecológica. Nesse modelo, a sustentabilidade é compreendida como uma crítica ao modelo tradicional de desenvolvimento que externaliza os custos socioambientais e como uma proposta de racionalidade mais solidária é consistente, que reconhece os limites do planeta e valoriza toda a participação social. O cidadão deixa de ser apenas consumidor ou espectador e passa a atuar como agente da transformação, formulando e executando as chamadas ecoestratégias. As categorias das dimensões de sustentabilidade no turismo podem ser compreendida por meio de duas categorias complementares de dimensão. As dimensões objetivo, que são aquelas que se propõem como finalidades do desenvolvimento sustentável, e nelas temos a questão ambiental, ecológica, que é a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, a social, que envolve a justiça social, a inclusão, a redução das desigualdades, a econômica, que trata da viabilidade financeira, geração de renda e emprego local, e a cultural, que contempla a valorização das identidades e tradições culturais dos territórios. E também a política institucional, que representa o fortalecimento da governança democrática, da participação social e da transparência. E aí temos também as dimensões de instrumento, que são meios para alcançar as dimensões objetivo, operando como ferramentas técnicas, políticas e institucionais. E aí temos a sustentabilidade mercadológica, a sustentabilidade espacial, a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade política administrativa, a sustentabilidade organizacional e a sustentabilidade jurídica. Essas dimensões e instrumento estruturam e viabilizam o caminho para que os objetivos sustentáveis
se concretizem de maneira integrada e eficaz. Ainda temos que considerar a sustentabilidade ambiental no turismo. O meio ambiente é tanto base e atrativo, quanto vítima potencial da atividade turística. A sustentabilidade ambiental envolve a capacidade de suporte dos ecossistemas, ou seja, seus limites para suportar a visitação sem sofrer degradação. O turismo sustentável compromete-se com o uso consciente dos recursos naturais, a redução de impactos e a preservação da biodiversidade para gerações futuras. Também é preciso considerar as diretrizes de sustentabilidade ambiental, que cuida da proteção de ecossistemas, criação de áreas protegidas e manejo adequado dos recursos naturais, o apoio à cogestão com comunidades locais e valorização do conhecimento tradicional, o uso de espécies ameaçadas como símbolos de programas turísticos. Também contempla a mudança climática e poluição atmosférica, que refere-se à adoção de práticas para redução de emissões de gases de efeito estufa, uso de combustíveis alternativos, etanol, biodiesel, integração com o mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Também é preciso se considerar os resíduos sólidos, implantação de coleta seletiva, compostagem e valorização do lixo reciclável, parcerias com catadores e cooperativas, educação ambiental para turistas e prestadores de serviços. A gestão de água e saneamento, combate ao desperdício com tecnologias poupadoras, reuso de águas da chuva, respeito à capacidade da carga sanitária e atuação em bacias hidrográficas, monitoramento de qualidade de água e das condições de vulnerabilidade do local. Poluição sonora, que envolve o controle de ruídos em áreas turísticas, com acordos entre comunidades e prestadores, barreira acústica em construção e respeito ao horário de silêncio, também possível avaliação sistemática das queixas sonoras e revisão das práticas. E também a poluição virtual e visual, planejamento de identidade visual do destino, regras claras para propagandas, fachadas, densidade construtiva e sinalização. Valorização estética da paisagem, das paisagens naturais e construídas. E aí também pensamos na ampliação do conceito de sustentabilidade no turismo. O turismo sustentável deve ultrapassar a visão limitada de preservação da natureza e incorporar a lógica sistêmica que envolve a conversão do valor intrínseco dos atrativos em renda local justa, a inclusão efetiva da população residente no sistema produtivo turístico, o equilíbrio entre oferta turística qualificada e preços acessíveis
e competitivos, a criação de estratégias territoriais de ocupação, respeitando sempre a vocação local e os limites ambientais. Isso exige uma abordagem multidimensional e interativa, onde cada dimensão atua em sinergia com as demais. A sustentabilidade passa a ser, portanto, um modelo de desenvolvimento e não apenas um conjunto de boas práticas isoladas. O turismo sustentável, em equilíbrio, envolve propostas como as de Sachs e Krippendorf. O Jost Krippendorf, em Turismo with Insight, propõe um modelo de turismo sustentável em equilíbrio que visa avaliar continuamente custos e benefícios sociais e ambientais, definir metas claras de desenvolvimento sustentável, medir e respeitar a capacidade de carga dos destinos, garantir a propriedade local dos recursos turísticos, a autodeterminação, planejar o uso do solo com rigor técnico e social, proteger paisagens e natureza com controle de acesso e gestão de visitantes, estimular transporte público e alternativo, evitar expansão desordenada de empreendimentos, priorizando a melhoria dos existentes, valorizar a cultura autêntica e promover sua permanência, formar profissionais, fomentar a pesquisa de base qualitativa e manter os turistas informados. A dimensão da sustentabilidade representam não apenas aspectos técnicos e operacionais do turismo, mas, sobretudo, uma nova ética de desenvolvimento. Elas orientam políticas públicas e práticas privadas para uma ação mais justa, consciente, responsável e solidária no contexto do turismo, aplicando essas dimensões que são essencial para garantir experiências significativas e seguras aos visitantes. Qualidade de vida e população local, preservação da biodiversidade e da cultura, desenvolvimento econômico, territorial, sustentável. O turismo sustentável, nesse sentido, não é apenas um objetivo, mas um processo contínuo e coletivo que exige planejamento, participação e comprometimento de todos os atores sociais. Professor, em que sentido o planejamento sustentável pode ser compreendido como um espaço de aprendizado social? Na verdade, ele envolve a participação ativa de diferentes atores sociais na construção coletiva de estratégias, promovendo a troca de saberes, a corresponsabilização e o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre os impactos do turismo. Nesse sentido, lembro do que afirma Inácio Sachs. Esse processo tem função pedagógica, transformando os cidadãos em agentes de mudança por meio da formulação de ecoestratégias. Qual a crítica central que a sustentabilidade faz ao modelo tradicional de desenvolvimento do turismo? Na verdade, a crítica está na externalização
dos custos socioambientais, ou seja, o modelo tradicional gera lucros para poucos e prejuízos difusos para o meio ambiente e as comunidades. A sustentabilidade propõe uma racionalidade mais solidária, que considera os limites ecológicos e promove justiça social e responsabilidade coletiva. Quais são as principais diferenças entre as dimensões objetivo e as dimensões instrumentos da sustentabilidade? As dimensões objetivas são finalidades a serem alcançadas. Finalidades ambiental, social, econômica, cultural e político-institucional. Enquanto as dimensões instrumento são ferramentas e estratégias que viabilizam essas finalidades, como sustentabilidade jurídica, financeira e organizacional. Ambas se complementam para estruturar um modelo sustentável de turismo. Como a sustentabilidade cultural contribui para a construção de destinos turísticos mais autênticos e resilientes? Na verdade, ao se valorizar tradições, identidades e saberes locais, ela fortalece o pertencimento, promove diferenciação no mercado e garante a permanência de práticas culturais frente à pressão da globalização e da padronização turística. Isso torna o destino mais autêntico e capaz de resistir a transformações negativas. Voltando ao texto. É preciso agora também lembrar da sustentabilidade social no turismo, que é um conceito que são conceitos e fundamentos da sustentabilidade socioambiental. A sustentabilidade social, no contexto do turismo, refere-se à capacidade de das atividades contribuir para a melhoria contínua da qualidade de vida das populações locais receptoras, especialmente das camadas mais vulneráveis. Vai muito além da mera geração de renda e abrange a satisfação das necessidades humanas fundamentais, como alimentação, moradia, saúde, educação, segurança, liberdade, emprego digno e acesso ao lazer. Lembrando os conceitos de Chambers e Conway, o conceito enfatiza não apenas o que o ser humano pode conquistar, mas como manter de forma digna e estável um padrão de vida adequado, especialmente frente às desigualdades agravadas pela lógica excludente do mercado. Embora o turismo tenha potencial para transformar positivamente realidades sociais, ele também pode aprofundar desigualdades, gerar deslocamentos populacionais desordenados, fomentar a informalidade e favorecer interesses externos em detrimento da comunidade local. Por isso, sua contribuição à sustentabilidade social depende de planejamento ético, inclusivo e comprometido com a equidade. Diretrizes estratégicas da sustentabilidade social devem ser colocadas na sustentabilidade da sociedade no turismo, que requer diretrizes práticas, capazes de transformar a lógica econômica da atividade em benefícios reais para as populações locais. Aí, sim, precisamos lembrar de 5 frentes
principais que influenciam a dinâmica populacional. A chegada de grandes empreendimentos turísticos pode alterar significativamente a estrutura demográfica e urbana dos destinos, provocando migração desordenada, surgimento de moradias precárias e sobrecarga em serviços públicos. E aí, então, surgem as ações que são recomendadas: planejar infraestrutura básica e serviços públicos antes de atrair novos investimentos, estabelecer comunicação transparente com a comunidade sobre os impactos e oportunidades dos projetos turísticos e exigir estudos de custo-benefício social para qualquer grande projeto turístico, garantindo sua viabilidade e equidade para o município. E aí ainda gostaríamos de lembrar da dinâmica do mercado de trabalho. A sustentabilidade social exige que o turismo seja gerador de empregos decentes, com valorização de mão de obra local e com redução das desigualdades sociais e regionais. A informalidade, a sazonalidade e a baixa qualificação são desafios estruturais do setor. Nas ações recomendadas, é preciso lembrar em estimular o desenvolvimento de fornecedores locais, de produtos e serviços, reduzir a informalidade com políticas inclusivas, fiscalizações equilibradas e desburocratização. Valorizar minorias e grupos excluídos como protagonistas no processo produtivo turístico. E também monitorar e divulgar dados sobre geração de renda e emprego nos destinos. Claro que não podemos esquecer da capacitação e formação profissional. A formação profissional é um dos pilares da sustentabilidade social. O turismo deve ser planejado com ações permanentes de capacitação, desde a qualificação técnica até a formação universitária, sempre com foco na inclusão de grupos marginalizados e no aproveitamento das potencialidades locais. Ações recomendadas: exigir planos de capacitação em todos os investimentos públicos e privados do turismo, integrar a capacitação às cadeias produtivas locais, fortalecendo os arranjos produtivos locais, estimular a formação continuada em todos os níveis, desde o básico até a pós-graduação, priorizar o mérito e a equidade, promovendo oportunidades reais de ascensão social por meio da educação. A educação como alicerce da sustentabilidade social. A escola é o ambiente por excelência na formação de futuros trabalhadores, gestores, cidadãos e turistas. O turismo sustentável deve, portanto, integrar-se ao sistema educacional local, valorizar o conhecimento gerado no território e fomentar as práticas pedagógicas ligadas ao setor. As ações recomendadas é sempre inserir o tema turismo nas disciplinas e práticas extracurriculares das escolas, utilizar estruturas turísticas como hotéis, parques e museus como ambientes de aprendizagem,
estimulando a participação dos pais e trabalhadores do turismo na vida escolar, e estabelecendo metas evolutivas de escolarização para as famílias inseridas no setor turístico. É importante lembrar também a questão da saúde e bem-estar no contexto turístico. A saúde pública é um indicador-chave de qualidade de vida e deve ser assegurada tanto à comunidade quanto aos visitantes. O turismo, como atividade econômica que gera tributos, tem o direito e o dever de participar ativamente das declarações sobre os investimentos em saúde, além de adotar boas práticas no ambiente de trabalho e conscientizar sobre riscos sanitários. As ações recomendadas envolvem a exigência de melhorias nos serviços de saúde, com base na arrecadação do turismo, a própria educação dos trabalhadores e visitantes sobre saúde, higiene e preservação de doenças, com ênfase nas instâncias. Monitorar e propor metas de saúde públicas para os destinos turísticos. Participar de conselhos e comitês municipais relacionados à saúde coletiva e vigilância sanitária. Lembrando também das interconexões e transformações esperadas. A sustentabilidade social no turismo não pode ser pensada isoladamente, ela se articula diretamente com outras dimensões, como a ambiental, quando envolve saneamento, moradia e saúde. E a econômica, na geração de trabalho e renda. E a cultural, a preservação das identidades locais. Quando bem implementados, ela proporciona empoderamento da comunidade local, redução da pobreza e das desigualdades, fortalecimento da cidadania, maior aceitação e apoio da população ao turismo, construção de destinos resilientes, éticos e solidários. A sustentabilidade social no turismo é uma dimensão essencial para que a atividade se consolide como promotora de desenvolvimento humano e justiça social. Mais do que gerar lucros, o turismo sustentável deve promover a inclusão social e combater as desigualdades, garantir educação e capacitação continuada, estimular empregos formais e dignos, contribuir com a melhoria da infraestrutura social básica. Atuar com responsabilidade na preservação do tecido social dos destinos, trata-se, portanto, de um compromisso com a humanização do desenvolvimento turístico, baseado na ética da solidariedade e na justiça socioespacial. Professor, como o conceito de sustentabilidade social no turismo amplia a noção tradicional de desenvolvimento? Na verdade, ele rompe com a visão meramente econômica do desenvolvimento ao enfatizar a importância da qualidade de vida, justiça social, inclusão, equidade e dignidade humana, inspirado nos autores Chambers e Cohen. O conceito defende que o turismo deve gerar ganhos estáveis e sustentáveis, especialmente para as populações mais vulneráveis, valorizando o acesso
a direitos fundamentais como saúde, educação e moradia. Quais são os riscos sociais associados a grandes empreendimentos turísticos em destinos pouco preparados? E os riscos incluem migração desordenada, surgimento de moradias precárias, aumento de informalidade, sobrecarga dos serviços públicos e perda de identidade cultural. Sem planejamento ético e transparência, o turismo pode agravar desigualdade e excluir população local dos benefícios gerados. De que forma o turismo pode se tornar vetor de desigualdades sociais, mesmo sendo uma atividade econômica promissora? Ao favorecer grandes grupos econômicos e interesses externos, o turismo pode concentrar renda, influenciar e inflacionar territórios, deslocar populações e gerar empregos precários e informais. A ausência de planejamento social inclusivo transforma o turismo em mais um mecanismo de reprodução das desigualdades estruturais e sociais. Por que é essencial integrar o turismo ao planejamento urbano e social das cidades? Creio que porque o turismo impacta diretamente a dinâmica populacional, a infraestrutura urbana e os serviços públicos. Integrar o turismo ao planejamento garante que os benefícios sejam distribuídos de forma equilibrada e que a cidade continue sendo funcional tanto para moradores quanto para os visitantes. Como a formalização do trabalho no turismo contribui para a sustentabilidade social? Na verdade, ela garante direitos trabalhistas, estabilidade, renda regular e qualificação profissional, e também contribui para a economia local, com arrecadação de tributos. A formalização combate a exploração e assegura que os trabalhadores sejam respeitados como parte central da cadeia produtiva do turismo. Voltando ao texto. Ordenamento territorial e habitação no turismo sustentável. O ordenamento territorial é um dos fundamentos centrais para a sustentabilidade do turismo, pois estabelece as condições de uso do espaço de forma equilibrada, garantindo o acesso qualificado aos territórios, a manutenção dos atrativos e a preservação da paisagem. O turismo, ao apropriar-se do território, não pode ser dissociado da discussão sobre usos e restrições do espaço. A sustentabilidade do turismo depende de um ambiente planejado, com infraestrutura adequada, acessibilidade, serviços públicos eficientes e respeito à capacidade de suporte ecológica e social. É fundamental que o planejamento urbano regional inclua as demandas de atividade turística de forma integrada com os interesses da população local. Lembrando que a habitação e segunda residência, no avanço desordenado de empreendimentos imobiliários turísticos, especialmente voltados à segunda residência, tem provocado impactos significativos, pressão sobre serviços públicos, ociosidade fora da temporada, desvalorização imobiliária e evasão fiscal. Tal realidade, presente em diversas áreas litorâneas do Brasil, impõe desafios
complexos aos gestores públicos e empreendedores. Uma proposta inovadora é o modelo do time sharing, que permite a ocupação alternada racional dos imóveis de veraneio, com regulamentação adequada, recolhimento de impostos, e essa prática pode ampliar a oferta de leitos, fortalecer o turismo doméstico e combater a subutilização dos espaços. É importante lembrar das diretrizes fundamentais, lembrando também que o turismo deve participar ativamente dos processos de ordenamento territorial e planejamento urbano. A paisagem e os atrativos naturais precisam ser preservados como elementos centrais da experiência turística. Deve-se promover políticas públicas que conciliem habitação, turismo e sustentabilidade, como cooperativas habitacionais e modelos flexíveis de uso compartilhado. Aplicar conceito de capacidade de suporte e capacidade de carga, de suporte territorial, garantindo o equilíbrio entre turismo, habitação, infraestrutura e meio ambiente. Lembrando que a sustentabilidade econômica no turismo visa garantir que o turismo contribua para a geração e a distribuição equitativa de renda, o fortalecimento do empreendedorismo local e a formação de capital produtivo duradouro, de forma a ampliar os benefícios da atividade no longo prazo. O modelo tradicional, focado em grandes investimentos e mercados internacionais, muitas vezes ignora o contexto local, não promove inclusão, concentra a renda e deixa poucos ganhos permanentes nas comunidades. Em contrapartida, o turismo doméstico e o de base comunitária oferece melhores condições para promover a redistribuição de renda e fortalecer economias locais. Lembrando que as diretrizes principais envolvem a geração e distribuição de renda, investir em modelos alternativos, como o turismo comunitário, rural, ecológico e de base cultural. Valorizar pequenos negócios locais que tendem a reter mais capital na economia do destino. Avaliar a relação custo-benefício entre o turismo internacional e o doméstico, quanto à retenção de receitas. Também a expansão da formação de capital, na estimulação e no acesso ao crédito sustentável para empreendedores do setor turístico. Promover programas de qualidade e inovação nos serviços oferecidos, criar incentivos fiscais e linhas de financiamento para projetos com impacto positivo na comunidade. Melhoria do balanço de destino das receitas, incentivar cadeias produtivas locais, com foco na hospedagem familiar, insumos locais e produtos regionais. Evitar a verticalização de serviços que centraliza lucros em grandes corporações. Implementar taxas regulatórias e mecanismos de redistribuição, como cobranças sobre segundas residências e o uso intensivo de áreas públicas. Também na geração de emprego, priorizar a mão de obra local com capacitação e valorização
de saberes tradicionais, combater a informalidade sem criminalizar, mas facilitando a formalização, avaliar e monitorar sensibilidade de diferentes tipos de investimentos para gerar ocupações duradouras e qualificadas. E agora também lembremos da sustentabilidade cultural no turismo. A cultura local é tanto um insumo quanto um resultado da experiência turística. Ao mesmo tempo em que valorizada como parte da oferta turística, também está sob o risco constante de descaracterização ou substituição por padrões culturais impostos pelos fluxos turísticos e pelos interesses de mercado. A sustentabilidade cultural busca proteger e fortalecer os processos identitários da comunidade local, garantindo que o turismo não apenas respeite, mas também reforce as expressões culturais genuínas. Essa sustentabilidade deve considerar tanto os elementos tangíveis, patrimônio, arquitetura, gastronomia, quanto as intangíveis, hábitos, modos de vida, saberes e tradições. É importante ainda observarmos a abordagem dual, preservação cultural, proteger tradições locais, saberes, rituais, patrimônio e expressões culturais que façam parte de identidade da população. Valorização como produto turístico, inserir elementos culturais na cadeia produtiva do turismo com autenticidade, protagonismo local e retorno econômico para os detentores da cultura. Exemplos sustentáveis. A colônia de Sacramento, no Uruguai, e Ouro Preto, em Minas Gerais. Valorização do patrimônio edificado pela história. Fernando Noronha, Pernambuco, e Abrolhos, na Bahia, exemplos de integração entre cultura tradicional, natureza e sustentabilidade. O Pelourinho, na Bahia, como revitalização com protagonismo afro-brasileiro e uso cultural ativo. Diretrizes complementares. Envolver comunidade local na curadoria, gestão e representação de seus próprios bens culturais. Estimular políticas de educação patrimonial e turismo cultural nas escolas. Estabelecer consumo cultural consciente, evitando a mercantilização estereotipada das tradições locais. Estabelecer normas que protejam a originalidade e a autenticidade dos bens culturais utilizados no turismo. As dimensões territorial, econômica e cultural da sustentabilidade estão profundamente interligadas no turismo, para que a atividade seja verdadeiramente transformadora e duradoura. É necessário planejamento integrado entre uso do solo, políticas habitacionais e estratégias turísticas. Fortalecimento das economias locais e redes de empreendedores, garantia de preservação cultural com valorização da identidade dos povos e respeito às dinâmicas sociais. Mais do que atrair visitantes, o turismo sustentável precisa ser uma ferramenta de desenvolvimento humano
justiça territorial e valorização da diversidade. Por que o ordenamento territorial é essencial para o turismo sustentável? Na verdade, porque ele define os usos e limites do espaço, conciliando turismo, habitação, preservação ambiental e bem-estar social. Sem ordenamento, há risco de degradação da paisagem, sobrecarga de infraestrutura e exclusão social. Como o turismo pode se tornar um vetor de desorganização urbana? Através de ocupação desordenada do solo, construção de segundas residências ociosas e especulação imobiliária, que eleva os preços e expulsa moradores locais, prejudicando o tecido social e urbano. Qual o impacto da segunda residência em destinos turísticos? Pressiona serviços públicos, gera evasão fiscal, cria ociosidade fora da temporada e contribui para o aumento das desigualdades de acesso ao território, beneficiando poucos e excluindo muitos. Ok, vamos ficando por aqui, mas continuamos, ainda temos mais matéria sobre a superestrutura. Fique conosco.